Vamos começar com uma pergunta. O que o conserto de um único prédio, danificado por uma enchente, tem a ver com a estratégia econômica de um continente inteiro? Parece que são dois mundos diferentes, né? Mas a resposta está toda no caminho que o dinheiro público percorre. Nesta nossa análise, a gente vai seguir exatamente esse rastro. Vamos começar com um evento bem real, bem local, para chegar num cenário global que movimenta bilhões de euros. E a nossa jornada começa, infelizmente, num momento muito difícil para o Rio Grande do Sul. As enchentes de 2024, elas deixaram um rastro de destruição que impactou a vida de milhares de pessoas, a infraestrutura das cidades. É um ponto de partida que nos conecta, de forma bem direta, com a necessidade urgente da ação do poder público. E no meio dessa devastação toda, um prédio simbólico foi atingido, a sede da Secretaria da Fazenda. O lugar que, ironicamente, administra as finanças do Estado, também foi vítima da força das águas. O andar térreo ficou completamente comprometido. Ok, mas qual é o custo para consertar esse estrago? Aqui a gente tem o primeiro número concreto da nossa conversa. A reconstrução só do andar térreo está estimada em R$ 8.400.000. É um valor bem significativo e é o nosso ponto de partida para entender como o dinheiro público é mobilizado numa crise. Então vamos lá para a nossa primeira parte. Como é que esses recursos são direcionados para a reconstrução? O processo começa bem aqui, no nível local, mas ele já revela um mecanismo que é muito, muito maior. Agora, na segunda parte, vamos ampliar o nosso olhar. Aquele mesmo mecanismo que serve para reformar um prédio é usado também para moldar o futuro de uma região inteira. A escala muda completamente, mas a lógica, como a gente vai ver, é a mesma. Olha só esse exemplo lá de São Paulo. A CPTM abriu um processo para contratar estudos aéreos. Objetivo: planejar uma malha ferroviária enorme, com novas linhas de trens intercidades, ligando lugares como Santos, Sorocaba, a Baixada Santista. A gente está falando de um planejamento de longuíssimo prazo que começa, olha só, com o mesmo tipo de processo daquela reforma lá em Porto Alegre. Certo. A gente já viu o quê? Agora, na nossa terceira parte, vamos entender o como. Como que o governo, na prática, contrata esses serviços, seja para uma obra de emergência ou para uma ferrovia do futuro? Essa pergunta de 1 milhão, né? Existe um mecanismo formal, todo desenhado, para garantir que o dinheiro público seja bem utilizado. E o nome dele é fundamental para a gente entender essa história toda. A palavra-chave é licitação. Basicamente, é um processo competitivo, aberto, em que as empresas disputam para oferecer o melhor serviço pelo melhor preço. A ideia por trás é garantir transparência, eficiência e, claro, evitar favoritismos e o desperdício dos nossos recursos. E o mais interessante é que esse processo todo pode e deve ser fiscalizado por qualquer pessoa. O caminho é mais ou menos esse aqui. Tudo começa com o edital, que é o documento com as regras do jogo, depois vem a disputa, o contrato e, por fim, a verificação dos pagamentos. É um verdadeiro roteiro para seguir o dinheiro público. E vale dizer que esse processo todo foi modernizado bem recentemente. A nova Lei de Licitações de 2021 veio para reforçar a importância do planejamento, da gestão de riscos. A meta, no fim das contas, é ter contratações públicas mais seguras e mais eficientes no Brasil inteiro. Na nossa quarta parte, a gente vai ver que o investimento público vai muito além de obras e coisas físicas. Existe uma outra frente que é crucial: investir diretamente nas pessoas para fazer a economia local crescer. Essa imagem aqui ilustra bem essas duas frentes. De um lado, o governo agindo como um grande comprador, construindo a infraestrutura. Do outro, ele atua como um incentivador, digamos que regando as sementes da economia local para que novos negócios possam florescer. E uma iniciativa ótima que mostra isso na prática é o Prêmio Prefeitura Empreendedora do Sebrae. Ele basicamente reconhece e valoriza aquelas prefeituras que criam os melhores ambientes para os pequenos negócios darem certo. E a escala disso é impressionante. Olha só, em Pernambuco foram 115 projetos inscritos, em Goiás, 86. E os projetos vão desde ensinar empreendedorismo nas escolas até fortalecer o turismo, a produção rural. É o poder público atuando diretamente para gerar renda e oportunidade na ponta. E agora, na nossa quinta e última parte, a gente vai dar o nosso maior salto. Do nível municipal, a gente vai direto para a arena global, onde o dinheiro público se torna uma ferramenta super estratégica na competição entre as nações. Essa frase, bem forte, do presidente francês Emmanuel Macron, dá o tom do que está em jogo.
Num mundo com uma competição acirradíssima com os Estados Unidos e China, a Europa percebeu que precisa agir de um jeito muito estratégico para não perder a sua relevância econômica. E só para a gente ter uma ideia da dimensão dessa estratégia, aqui está um número: 49 bilhões de euros. Esse é o valor, juntando investimento público e privado, que foi mobilizado para uma única iniciativa, o European Chips Act, uma lei para fortalecer a produção de semicondutores lá no continente. E o objetivo é tão ambicioso quanto estratégico, como o gráfico mostra bem. A meta é dobrar a fatia da União Europeia na produção global de chips, sair de 10% e chegar a 20% até 2030. Isso é uma política industrial claríssima, financiada com dinheiro público, para garantir a soberania tecnológica do continente. E aqui vem o ponto que conecta tudo. A Europa está planejando usar suas compras públicas, que movimentam trilhões de euros por ano, para favorecer produtos fabricados no próprio continente. É o mesmo princípio da licitação, só que numa escala gigantesca, transformado numa arma poderosa de política industrial. E assim, a nossa jornada nos levou da reconstrução de um prédio em Porto Alegre até essa disputa por tecnologia em escala global. Tudo isso, cada centavo financiado com dinheiro público. A questão que fica e que afeta a todos nós é: como garantir que cada real ou cada euro seja usado da melhor forma possível para construir o futuro que a gente quer?